o despertar sobrenatural, e o tema da mensagem é desperta, viva o sobrenatural. Eu acredito que nós temos razões muito claras, nós cristãos, para entrar nessa dimensão do sobrenatural. Por quê, pastor Giovanni? Por várias razões. Uma delas, para mim claríssima, é que o Deus que nós servimos é um Deus do sobrenatural. A gente vê quando ele foi criar os céus e a terra, lembra? Ele não veio uma série de anjos para fazer a terra, não. Ele simplesmente disse: haja luz! E houve luz. Isso é sobrenatural. Esse mesmo Deus entra em parceria com o homem para começar a viver, o homem na terra, em parceria com Deus, viver de maneira sobrenatural. Exemplo, Moisés. Poxa, quando o mar vermelho se abre, quando o faraó vem, e aí Moisés clama, e Deus diz para ele: por que clamas a mim, Moisés? Toca, faça o natural, que eu vou fazer o sobrenatural. Isso é demais. Quando ele entra em parceria com Elias, Elias ora para não chover, e não chove. Depois Elias ora para chover e chove. É sobre a natureza. É demais. Quando a gente vê Jesus, o nosso Senhor, chega, ele anda sobre as águas. Isso é ilógico, é irracional. Não tem como dizer que isso é algo natural. Quando ele ressuscita Lázaro, ele vai no 4º dia, porque até no 3º dia a ressurreição poderia caracterizar algo natural. 3 dias, mas 4º dia, e como ele ressuscita, é mais incrível ainda, não é? É sobrenatural. Lázaro! Eu fico imaginando o olho de Lázaro abrir. Tirai a pedra. Tudo é muito sobrenatural. E Lázaro vem. Nossa, gente, é inspirador. Então, Deus vai mexendo com a igreja para nós vivermos o sobrenatural. Ele se revela dessa maneira. Agora, às vezes, a gente fala: poxa, por que nos nossos dias a gente não vê mais? A gente vê, mas por que a gente não vê mais feitos notáveis? E eu realmente acredito que quando Deus toca, fala com a nossa liderança, coloca esse tema, é para mexer com a gente. E eu acredito que nós estamos despertos, mas Ele quer nos levar para viver uma vida mais dinâmica espiritualmente falando, dentro dos life group, dentro da nossa casa, na nossa própria vida, desfrutando de feitos notáveis. E alguém pode dizer: não, mas o Deus de ontem, não, o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O autor de Hebreus deixa isso muito claro. Devemos ser persistentes, porque Jesus não muda. Ontem, hoje, amanhã, Ele é sempre o mesmo. Isso está na Bíblia, a mensagem. Então, meus irmãos, entenda bem, esse tipo de ministração, ele tem como objetivo agregar, não nos entristecer, mas nos despertar. Não é que nós estejamos feio na fita, não é o ponto. O ponto é que a gente precisa ir mais adiante. Sabe, tem um capítulo a mais da nossa história que nós temos que viver. E o assunto é esse, é um despertamento para que nós possamos viver. Existe uma igreja que foi advertida, para que ela acordasse, que era a igreja de Éfeso. Ela foi advertida, houve uma advertência de Paulo. Paulo estava preso em Roma, a igreja estava vivendo o sobrenatural. O que aconteceu em Éfeso depois você pode estudar a história da igreja, é incrível, assim, é lindo o que aconteceu. Mas a igreja de repente entra numa linha de adormecer, muita confusão, muita situação, muita carnalidade começou a entrar no meio da igreja, para levar a igreja para um sono. Então, pensando nisso, Deus ele pensa muito nisso, na minha visão de fé. Ele fala: eu quero que a minha igreja ela não adormeça, mas que ela realmente desperte para viver o sobrenatural. Então vamos ver o que diz em Efésios. Paulo, escrevendo esta carta, movido pelo Espírito Santo, ele diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará.
E a advertência continua. Portanto, vejam prudentemente como vocês estão andando. Não andem como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, ele já vai alertando. E olha, isso foi quando ele escreve essa carta, lá pelo ano 60, depois de Cristo. E a igreja, ela parece que não entendeu. Por isso que existe um apelo do Espírito Santo para que nos nossos dias haja cada vez mais para nós esse entendimento. Por quê? Porque anos depois, João, movido pelo Espírito Santo, vai escrever Apocalipse e toca novamente no assunto da igreja de Éfeso. Olha o que ele diz aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. O tempo, eu vou ter que correr aqui com o tempo, você pode acompanhar aí, eu vou pular lá para o final. Ele dá uma série de elogios para a igreja. Mas a igreja precisava novamente despertar para um outro assunto, que era a volta ao primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, são advertências que visa um despertamento, um encorajamento, um arrependimento. E vai ser sempre assim, meus irmãos, porque somos humanos. Nós temos a tendência de, cristãos, nascidos de novo, de começar a nossa fé incendiado, explosivo, e vamos para cima, depois a gente vai meio que sucumbindo, aí vem as tentações, vem os pecados, vem as lutas, e a gente vai, parece que não vai chegar no fim da carreira. Então, o Senhor tem esse interesse de trazer esse despertamento para nós. Eu quero voltar a esse assunto. A igreja de Éfeso, viu? Porque quando a gente olha alguns versículos antes, eu quero que você acompanhe comigo aí, alguns versículos antes do desperta, ele começa a exortar a igreja nesse sentido. São várias advertências, mas aí no verso 8 e verso 9 de Efésios 5, ele fala assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, ele vai dizer: desperta. Antes de despertar, ele vem falando: olha, antes vocês eram daqui, da escuridão, agora vocês são da luz. Quantos são da luz aqui, irmãos? Nós somos da luz, amém? Isso é um fato no mundo espiritual. Nós não somos mais daqui. Outrora nós éramos daqui, desse estágio. Eu não sei a sua história, eu converti com 22 anos de idade, e a minha vida era essa mesmo, uma vida separada de Deus, pecado de toda sorte. Eu era da escuridão. Aí eu vim a Cristo, saí desse império de trevas e vim para a luz. E já são 32 anos na luz. Então, Deus nos fala: andem como filhos da luz. Paulo, movido pelo Espírito Santo, está dizendo à igreja: gente, não aceitem viver como vocês eram antes. Vivendo na escuridão, no pecado, seja qual for o tipo de mazela que prende as pessoas de desfrutarem do sobrenatural de Deus. Ele fala: agora vocês são da luz, vocês são santos, andem como os santos na luz, produzam frutos da luz. E é interessante, porque ele vai lá na frente dizer: então despertem, levantem-se. Então, eu gostaria de rapidamente trabalhar alguns pontos, como alguns passos que nos levarão a viver o sobrenatural. O primeiro deles: desperta. A gente é encorajado, se não em todas as áreas, mas algumas áreas da nossa vida, principalmente, às vezes, na vida espiritual. Às vezes a gente vai meio que adormecendo, irmão, de coração. Às vezes a gente já não lê mais a Bíblia, a gente já não ora. Você vê que o pastor Eibe, ele fala: gente, nós vamos jejuar 21 dias. Ele encoraja, nós lermos a Bíblia todos os dias. Ou seja, para despertar a igreja, para viver isso. Porque às vezes a nossa tendência, eu falo por mim, de todos os ouvintes eu sou o primeiro, a tendência às vezes, sinceramente, sermos meio que religiosos na nossa caminhada. Cumpridor de protocolos. Eu vou à igreja, está tudo bem, mas jejum, oração, leitura da Bíblia, a busca por Deus, às vezes é algo meio subjetivo para a gente. Então, desperta. E ao longo das Escrituras,
nós vamos ver alguns exemplos. Eu não tenho tempo para abordar todos, mas um deles é as 10 virgens. Lembra? As famosas 10 virgens, que na verdade é uma parábola profética. Isso deve acontecer no futuro. E o texto diz que, tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Isso aqui é muito forte. Tardando o noivo. Demorou. O noivo é Cristo. Então, na visão das virgens, elas está demorando. Umas vão guardar o azeite. Azeite fala de óleo. Óleo fala de unção. Fala de uma vida comprometida com experiência do sobrenatural, com experiências mais incríveis em Deus. As outras vão gastar o azeite. Não, nem vou. Só que aí diz a Bíblia que veio o noivo veio e elas ficaram. E elas foram, abre-nos a porta. Eu não conheço, não sei quem é você. Então, é muito sério isso, meus irmãos. Isso é uma advertência clara a nós cristãos, para que nós, como as 10 virgens, possamos guardar o azeite, guardar a unção, ter uma vida de luz, é o que nós desejamos. Outro exemplo claro é o exemplo de Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, o texto diz assim, voltando, Marcos 14, Jesus, achou dormindo. E disse a Pedro, Simão, tu dormes, não pode vigiar nem uma hora. E aí, meu irmão, a sequência do texto, são 3 momentos que eles adormecem. Então, Jesus ele dá uma chacoalhada nele, acordem, vocês não podem vigiar nem uma hora. Então, como nós somos cristãos e temos a nossa vida de fé, temos uma tendência às vezes de ir meio que adormecendo. E aí Jesus vem, desperta. Então, é importante nós olharmos isso com carinho. Agora, segunda palavra de comando que Paulo dá, movido pelo Espírito Santo, é levanta-te. Porque uma coisa é despertar, acordar. Está dormindo no sono profundo, alguém vem lá, levanta, está na hora de ir para a escola, está na hora de trabalhar. Eu não sei você. Hoje até que eu estou melhorzinho. Mas antes, meu irmão, eu acordava. Acordar é uma coisa, levantar é outra. Leva só um olho, abre, aí você vai meio que se arrastando assim pela... Então, para levantar é uma outra dinâmica. Então, o comando do Espírito Santo para Paulo era, para a igreja de Éfeso, desperta e levanta-te. Ou seja, sabe, para mim é muito simples a compreensão. Toma posição. Ou seja, se eu sei, eu não estou falando de ninguém especial aqui, viu, meus irmãos? De ninguém pela TV, de ninguém do Auditório 2. Eu realmente acredito que nós, igreja, estamos vivendo o melhor momento. Conversava com o pastor Carlos Alberto ainda há pouco sobre isso. E a gente realmente está vivendo um momento incrível aqui em São Paulo. A igreja é muita salvação, tem muitos milagres acontecendo. É muito lindo o que Jesus está fazendo. Mas Jesus quer mais. Mais do que tudo, e também Ele quer levar a igreja para não perder isso. Pelo contrário, se aprofundar ainda mais. Então, o segundo comando, que o movido pelo Espírito Santo, levanta, tome posição. Então, se você identifica, eu, Giovanni, você identifica alguma área que está adormecida, que está sonolenta, identificou, acorda, levanta. Eu não estou lendo mais a Bíblia, está repreendida. A partir de agora, eu vou ler minha Bíblia. Isso aqui é uma decisão que eu tomo, sabe? É posição. Rapaz, faz quanto tempo que eu não jejuo e oro? Geralmente a gente vai procrastinando, protelando isso, levando e não tem uma vida de consagração. E não levanta, toma posição. E aqui alguns exemplos de que para o milagre acontecer foi preciso um posicionamento. O paralítico a filha de Jairo é um exemplo. Tomando pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Outro exemplo é o paralítico de Cafarnaum. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O cego de Jericó. Marcos 10, mas parou Jesus e disse, chamai-o, chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Irmãos, percebe que antes de vir o céu, teve um posicionamento. Pode olhar aí os textos com muita clareza. Teve um posicionamento. Quantos me compreendem até aqui, meus irmãos? Eu confesso que é um encargo que vem ao meu coração. Sei da minha responsabilidade como pregador do Evangelho, de trazer que a igreja compreenda e tenha revelação e avance, não apenas ouça, mas possa progredir. Terceiro comando que Paulo dá, levanta. O primeiro, desperta. Segundo, levanta-te. Terceiro, resplandeça.
O texto de Efésios 5 fala assim: levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Isso aqui é interessante. Esse Cristo te iluminará, ele está dizendo assim: Cristo vai te usar. Você vai entrar no sobrenatural, você tem que resplandecer. Você foi chamado não para viver uma vida comum, uma vida desprovida de você foi chamado para brilhar. Aí ele faz esse pronunciamento dizendo, primeiro, eu sou a luz. João 8,12. Jesus falava dizendo, eu sou a luz. Ele falava isso aí. Agora, no segundo momento, sabe o que ele vai dizer? Vocês são a luz. Olha o que ele diz aí em Marcos 5,14. Agora ele fala, vós sois a luz do mundo. Os irmãos estão comigo? Cristo te iluminará. Você foi chamado. E o final desse versículo, ele fala assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Assim brilha a vossa luz. Irmãos, não é que você vai ser independente de Jesus e ser um popstar da fé que vai brilhar nos palcos da vida espiritual. Não é o ponto. O ponto é que Jesus está dizendo, eu brilhei e agora você precisa brilhar. Você precisa realmente entrar no sobrenatural. Você precisa impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você precisa ordenar os demônios que libertem as pessoas. A igreja. Porque às vezes se leva isso muito para o pastorado. Não é o pastor. Rapaz, tem um cara ali endemoniado, chama o pastor. Rapaz, tem uma pessoa já para morrer, chama o pastor. Não, isso não é bíblico, isso não é teologia de Deus. A teologia de Deus é que esse comando é para a igreja. Nós temos que fazer o sobrenatural acontecer, não no nosso nome, mas no nome do Senhor Jesus. E em Isaías 60:1 ele diz, dispõe-te, resplandece, porque venha a tua luz e a glória do Senhor nascerá sobre ti. De novo, comando para a igreja, dispõe-te, levanta-te, vai vir o sobrenatural, mas te apresenta. Então, desperta, entra nesta dimensão espiritual. E um quarto comando, e eu quero tirar um pouco mais de tempo para falar sobre isso aqui. Quando Paulo desperta, fala para a igreja de Éfeso, escute isso, ele vai falando, né? Olha, vocês eram luz, vocês eram trevas, agora são luz. Entendam isso, andem como filhos da luz. Aí lá na frente ele diz, despertem, levanta-te. Aí ele continua dizendo, olha como é que vocês estão andando, não andem como nécios. Mas ele vai encerrar o discurso nessa sequência com esse texto de Efésios. Corta para mim aí, próximo texto, por favor, meu querido. Isso, ó. Ele vai chegar num ponto chave, irmão. Isso aqui para mim é o top do top. Porque muitas vezes nós queremos entrar no sobrenatural. Quem que não quer ser usado por Deus? Dificilmente se encontra alguém que não quer cumprir seu destino em Deus. As pessoas querem fazer a diferença. Mas sabe por que muitas vezes não fazem? Porque estão secas, porque não estão cheias do Espírito Santo. E Paulo, movido pelo Espírito Santo, já sabendo disso, ele fala assim, ó, gente, não vos embriagueis com vinho, cuidado com os prazeres do mundo, mas encham-se do Espírito Santo. Nossa, que comando, ser cheio do Espírito, irmãos. Se tem algo que nós precisamos ser, é cheio do Espírito. Se tem uma oração que nós temos que fazer diariamente, me encha, Espírito Santo, me enche, me enche. Eu não quero viver uma vida vazia. Há anos atrás, eu não ouço música secular por questões óbvias, né? Eu sou um cristão, e isso sou eu, tá? Não falo de ninguém. Mas eu estava numa viagem, acho que estava em algum lugar, e comecei a ouvir a música secular de um cantor sertanejo, e a letra era pavorosa. A letra era vida vazia, vida bandida. Meu Deus, e o cara lá com a cerveja, vida vazia, de sangue do Cordeiro. Sabe, irmão, o alvo do maligno é que a igreja fique vazia. Porque uma pessoa vazia, a casa está vazia. Se a casa estiver cheia, ninguém entra, mas se estiver vazia, entra. Por isso que o Senhor nos adverte, para que nós possamos nos encher. Ó, enchei-vos do Espírito Santo. Paulo toca nesse assunto, e aqui vai uma chave, viu, gente? Não tem como viver o sobrenatural, não tem como, sem ser cheio do Espírito Santo.
É impossível viver o sobrenatural sem experimentar o poder de Deus. Um retrato claro disso, gente, é a igreja do primeiro século. Veja bem, a igreja, ela era sonolenta. A gente vê na vida de Pedro, Tiago e João, quando foram orar, estavam dormindo em vez de orar. Quando Jesus morre e ressuscita, há uma grande perseguição em Jerusalém. Então eles entram numa casa e fecham a porta, com medo. Então também era uma igreja medrosa. Olha só, uma igreja medrosa, uma igreja sonolenta, era uma igreja tímida. Mas, irmãos, a hora que o Espírito Santo, por isso que eu gostei dessa vinheta aqui do vídeo, que o pastor Écio Delgado preparou. Quando os céus tocam a terra, quando os céus tocam você, eu gostei dessa chamada, o sobrenatural acontece, milagres acontecem, cegos enxergam, a ousadia no meio da igreja, a santidade abundante no meio da igreja. Qual a diferença? É quando o Espírito Santo vem, quando há um Pentecoste, quando a igreja é cheia do poder de Deus. Antes, escute isso, antes uma igreja medrosa, tímida, desculpa a força da expressão, mas uma igreja envergonhada, não mudava a vida deles e nem a vida de ninguém. Agora o Espírito Santo veio, escute isso, por isso que Paulo, cheio do Espírito, falou, encham-se do Espírito. Por quê? Porque agora, cheio do Espírito, a igreja é outra. Irmãos, é assustador a mudança. Pedro, que outrora se envergonhou do Senhor, não sei quem é esse homem. Agora Pedro se levanta pregando o Evangelho. Sabe, irmãos, uma igreja que se fechava, agora é uma igreja fervorosa, porque elas foram cheias do Espírito Santo. Começaram a realizar milagres, né? Atos 3:4 fala assim, aquele episódio, coloca esse episódio para isso aqui, é demais, ó. A igreja antes, aqui comigo, uma igreja antes, sem o poder, sem ser cheia do Espírito, uma igreja tímida, não orava por ninguém, sonolenta, sabe? Agora veio o Espírito, eles ficaram cheios. Aí a primeira experiência de Pedro é essa aqui, ó. Pedro e João vão entrando na porta do templo. Nisso, o aleijado está lá. Esmola. Aí Pedro e João, é o que diz o texto, ó, agora estão cheios. Estão comigo, gente? Olha a diferença. Cheios. Antes, secos, eles estavam dormindo. E Jesus teve que acordar eles. Agora estão cheios. E olha só. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Irmãos, é muita ousadia. Isso aqui é demais. Eles são cheios do poder de Deus. Eles estão experimentando o poder de Deus. Eu fico imaginando aquele aleijado olhando assim meio que qual dos dois que vai me dar o dinheiro? Como se fosse receber algo. O texto diz que é como se ele fosse receber algo. E ele, sim, estou olhando, e aí? E aí? O que você quer? É como se ele dissesse dinheiro. Aí eles respondem, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, levanta-te e anda. Irmãos, assim, eu amo entrar no texto, para viver o texto. Eu não vi o moço com seus problemas físicos, mas eu imagino ele todo. Quando a voz de comando do céu, do natural, sobe, o sobrenatural desce. Quando desce, eu imagino um homem e os ossos voltando ao normal. E os joelhos voltando ao normal. A Bíblia diz que ele dá um salto. Irmãos, uau! Isso é incrível! Meus irmãos, esse é o sobrenatural. Milagres, curas, vidas transformadas. Por quê? Porque foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Então Pedro, olha só, Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Isso aqui é demais. Irmãos, eu me lembro quando eu me converti, eu creio que eu já fui cheio do Espírito. Porque veio uma ousadia. Eu me converti na casa, numa célula, há 32 anos atrás, numa célula da Igreja da Paz, da Paz Church, onde eu sou pastor hoje. Me converti,
Só que eu era igual Paulo, eu era religioso, perseguidor dos crentes. Eu já falei isso aqui em outros momentos. Perseguidor das igrejas protestantes de Santarém. Era um dos perseguidores. E a Paz Church, na época a Igreja da Paz, era uma das que mais eu tinha uma aversão. E o pastor Ebe, mais ainda, esse americano aí. Eu chegava do trabalho, meio-dia, ele tinha um programa lá na Rede Bandeirante local. Estava lá, eu desligava a TV. Ranço religioso. E eu fico imaginando, e agora? O Senhor dizendo, e agora? Resultado, fui alcançado na célula. Irmãos, eu creio que eu fui cheio do Espírito. Minha esposa, aí eu falei, olha, você vá lá para a igreja, que eu vou lá para o meio dos religiosos, porque eu vou falar sobre Jesus para ele. Porque quando Jesus entra na minha vida, irmãos, quando cai as escamas, Jesus, o Senhor está vivo. Eu achei que o Senhor estava morto. O Senhor está vivo, Jesus? Sim, estou vivo, estive morto, mas acho que estou vivo, pelos séculos dos séculos. Vem comigo. Agora olha só. Aí eu fui para o meio dos religiosos. Era domingo à tarde, era uma reunião grande. Eu era de dentro do sistema religioso. E a minha esposa foi para o culto na Igreja da Paz. Escuta essa. A nossa casa ficava no meio, entre a igreja e o local para onde eu fui. Chegando lá no local, o moço, que era o líder, né, até então, quando me viu ali, olha quem apareceu, rapaz, o Giovanni. Olha só, rapaz. Legal, estava sumido. Giovanni, você quer falar alguma coisa? Era tudo o que eu queria. Aí eu lembrei de Pedro, aí, ó, cheio do Espírito. A autoridade do povo. Eu falei, escutem bem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É preciso que haja arrependimento dos pecados, porque sem arrependimento dos pecados, nós não teremos direito à vida eterna. Todos precisam, nisso que eu estou igual Pedro lá. O discurso. Nisso o rapaz me manda parar. Ei, cala a boca. Que é isso? Ei, opa, parou. Que é isso? Parece crente. Todo mundo aqui tem Jesus. E agora falar de Jesus. Eu estava, irmãos, de coração cheio do Espírito. Porque eu pude falar assim. Vocês creem num Cristo morto, mas eu creio num Cristo vivo. E ele, aí que alvoroçou. Aí já veio tomate, ovo podre. Saia daqui. Me expulsaram dali. Eu voltei para casa. Eu cheguei primeiro, minha esposa chegou depois. Nisso eu estou na frente da minha casa chorando. E a minha esposa disse, mas o que aconteceu, amor? Imagina, eu fui falar de Jesus, eles não receberam. Se eu fosse falar do demônio, aí a minha esposa, já com mais sabedoria, falou, meu bem, você precisa se fortalecer na fé. Vamos para a igreja, se fortalece, depois você volta. Enfim, sabe, essa ousadia. Jesus era cheio do Espírito. Ele fala isso em Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Para quê? Para evangelizar os pobres, para proclamar a libertação aos cativos, dar restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso é uma vida ungida, cheia do Espírito. É isso que Deus quer que nós possamos entrar. Quando você recebe essa palavra, o Espírito Santo agora quer nos convidar, quer o Ministério de Louvor pode vir subindo, ele está nos chamando para nós navegarmos em águas, escute isso, em águas espirituais. Sabe aquele oceano do Espírito? Ele quer. E deixa eu dizer uma coisa para você antes quando o Ministério de Louvor está chegando. Ouça bem isso aqui. Eu fiquei orando sobre isso. Eu queria ter mais tempo aqui para a gente beber mais do Espírito. Sinceramente, vou reduzir a mensagem ao máximo. Aí o Espírito Santo falou, não, complete aquilo que eu estou te entregando, porque não é apenas, isso é apenas um momento que eles se embriagarão do Espírito. Esse é apenas momentos onde eles serão cheios do Espírito. Eu não quero que eles só fiquem, voltem e não bebam mais. Não, quero que eles, o mês de fevereiro inteiro, o ano inteiro, eles sejam cheios do Espírito Santo.